bem-vindas, bora conversar. E aí, estamos tranquilas? Sim. Não é o seu primeiro podcast, né? É o segundo. É o segundo. Tá se acostumando. A Rê, eu não preciso nem falar, né? A Rê já tá mais que gente. Pensa numa delegada que faz palestras e isso e aquilo, mais famosa que, olha... E como que tá as operações, o trabalho? Tá muito puxado esse mês, final de ano? Como é que tá? Sim, tá bem puxado. A gente tá com bastante casos envolvendo crianças e adolescentes, né, crimes sexuais. Ixi. Que estão bem... É o momento que estão sendo revelados muitos casos gravíssimos. Né? Tanto que na semana passada, há 2 semanas atrás, se não me engano, mais ou menos isso, né? Isso. Foram 5 presos. 5. Nossa, isso que a gente tá falando de uma área, tá, gente? Uma área, né? Isso, só na região de Diadema. Mas a gente sabe que tem muitos em todos os lugares. É o que a gente sempre fala, a importância de dar voz para a criança e para o adolescente. Nunca achar que ela não está falando porque imaginou ou aquela mudança de comportamento não tem muito sentido. A gente tem que parar de pensar dessa forma. Se eles estão revelando que estão preocupados ou algo está incomodando, tem que ouvir. E muitos deles chegaram para nós, nós fizemos a prisão de 5, mas nós estamos com outros casos em andamento, então tem mais ali uns 6, 7 para nós encerrarmos até o começo de janeiro. Mas quando a gente fala que a vítima precisa ser ouvida, isso é fato, porque vários que chegaram até nós, começamos os registros como não criminal, porque a família nos falava, não acredito que aconteceu, mas por dúvidas a gente compareceu, a gente fazia o registro, mas em momento algum a nossa equipe tem por hábito deixar para depois. É não criminal, então deixa para lá. Ao contrário, tem a mesma importância do que que já sai com a descrição ali do tipo penal. Então, nós fizemos os levantamentos e cada vez foi algo muito assim, cruel com as crianças. E a gente começou... E aí, Mas aos por poucos, que vocês acham pedindo. que agora, no final do ano, tá mais intenso, assim? Por que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Eu creio que os casos, eles já vêm sendo investigados. Alguns não, doutora? Não, E esses foram mais para agora, para o final. Mas tem... Os outros 5. Tem vários que vêm... No segundo semestre para cá, começaram a vir muito mais casos. Só que não são casos recentes. Alguns recentes, outros não. Sim, entendi. Mas está vindo tudo muito por agora, para o final. Por exemplo, chegando agora a época férias escolares, né? Essa questão, as crianças vão ficar mais em casa, né? Vão ficar mais ou na rua, porque muita criança fica mais em casa, fica na rua. O tempo que estaria na escola, tá na casa do amiguinho. Tem toda uma situação, então acho que cabe um alerta, né, para os pais. Sim. Totalmente. Olhar, né, as pessoas com quem os seus filhos convivem. Entender que a sociedade que você está dando para o seu filho, ali, né, nos seus primeiros anos, é você que escolhe. Com quem você vai deixar? Então, eu tenho um filho pequeno. Eu vou olhar quem são os tios, quem são os vizinhos, quem são as pessoas que convivem com essas pessoas. Então, tudo tem que ser analisado. Porque grande parte das crianças acabam sendo violentadas por uma pessoa próxima que considera um tio. O marido da avó, né? Eu começo a rir porque eu fui dar entrevista esses dias e eu falei do vodrasto. Mas é porque eu não sabia como passar a informação, porque era o marido da avó. Só que era o marido da avó, que não é o avô da criança. Tá ficando meio complexo, né? O grupo familiar, né? O núcleo familiar tá ficando complexo de se falar, né? Era o marido da avó, que já não era o avô. Isso. E ele que estava cometendo o crime? E ele que estava cometendo crime contra a menina. Ele se apaixonou pela enteada, não sei como que... Não é enteada, né? Neta. Com a neta da avó. Neta da avó. E ele se apaixonou anos antes. E foi mantendo relação sexual com a menina. Nossa, ela tinha quantos anos quando começou? Tava com 11. Nossa. 11 anos. Antes de ficar com a avó? Não, já estava com a avó, mas aí ele fala que a culpa era dela, pelas roupas que ela usava. Ela seduziu o vô e ele se sentiu... A masculinidade dele, que já era frágil,
ficou ainda mais frágil, porque ele foi seduzido por uma menina de 12 anos. Né? Quando começou a vontade dele de tocá-la, ela já estava com 12 anos. Então foi algo meio... Essa doutora que tem uma deficiência intelectual? Não, essa é outra. Essa é outra? Ou seja, então tem... A com deficiência intelectual foi o avô também, só que ele pedia fotos dela. Então, quando ela estava sozinha, ela tinha que se filmar tomando banho, depois tirar fotos das partes íntimas, então dos seios, da parte genital, do bumbum, e mandar para ele. E ele falava que delícia, que vontade de passar a boca, mas não bem nesses termos, né? Um pouco mais pesado. E ela mandava, só que ela é uma menina com deficiência, a mãe não soube nos informar, e o laudo não estava assim, muito claro qual o nível da deficiência intelectual dela, mas era visível que numa conversa sobre o que ela estava fazendo, ela não entendia a gravidade. E aí a gente foi conversando com ela, fez a escuta dela para entender até que ponto ela entendeu. Não que isso mudaria a tipificação e a responsabilidade dele, mas era importante entendermos até onde ela entendia, até onde sexualizaram ela. Mas, na realidade, ela era uma menina. Ela estava com 13 anos, acho que 12 ou 13, acho que 13 anos, se eu não me engano. Mas a cabeça de 7, sabe, assim, era bem... Foi da escuta que estava a Blend e a Ju? Não. Não? Não. Nossa, porque teve... Então, são 3. Tem muitos casos. Tem muitos casos, assim. É que os que a Ju fez foi no começo do ano. Foi. Né? A escuta dessa menina foi bem recente. Nossa, ela tinha Aí ele foi a preso deficiência também. intelectual. Que é a Juliana. Beijo, Ju, pra você. Beijo, Ju, nossa parceira master. Parceira de milhões. E ela tinha deficiência intelectual. A gente foi perguntando, questionando, para ver se realmente, igual a doutora falou, se ela tinha esse conhecimento da sexualidade, se ela tinha noção, olha, se pegar em algumas partes do seu corpo tá certo, não tá certo. Ela ria, ela ria, assim. Você via que tem uma parte ali que ela entendeu. É funcional, entende. Mas outra parte para ela era engraçado, era divertido. Ainda tem esse tabu de falar com crianças sobre questões sexuais, né? Porque acha que vai mudar alguma coisa ou vai sexualizar a criança. E não é. Quando a gente fala de orientar a criança em questões sexuais, é falar para ela, olha, se tocar aqui não pode, aqui não... Mas não é só falar, ó, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. É falar que não pode e o porquê não pode. Quem pode, sabe? Só que a gente crianças típicas. Só que para criança típica, ninguém fala que precisa conversar também.